Queridos, vamos ler as Escrituras. Abra, por favor, no Salmo 39. Salmo 39. Agradecer ao Lucão aqui que deu o suporte hoje nesse culto de adoração ao Senhor. Salmo de número 39. Ainda cantaremos uma canção ao final. Pensemos juntos no Salmo 39. Meus irmãos, às vezes eu penso que há uma injustiça, que se comete naturalmente uma injustiça com os salmos, porque a impressão que se tem é que os salmos sempre são uma coisa simples, uma leitura, uma passagem assim, para do tipo, vou ler alguma coisa, vou ler um salmo. E eu digo que isso pode ser uma injustiça por conta da profundidade, da proposta dos salmos nas Escrituras. Os salmos nas Escrituras são de intensa sabedoria. É uma das partes das Escrituras de intensa sabedoria. Então, tudo que pudermos guardar, seja dos contextos, seja das mensagens dos salmos, certamente esses ensinos, eles contribuirão demais com a nossa vida, certamente. E o Salmo 39 é um destes salmos. Um salmo de Davi, está escrito aqui no começo, ao mestre de canto, Jedutum, salmo de Davi. E este salmo, ele é uma espécie de confissão, é uma espécie de análise que o salmista faz acerca da sua vida. Tem épocas, e esta é uma das épocas, que a gente mais vê pessoas olhando para o nada, olhando para o vazio, no sentido, olhando para o tudo, mas assim, sem olhar, sem objetivar alguma coisa em movimento. Se você andar pelas praças, nessas épocas, as pessoas estão sentadas, pensando. Se você for para a praia, elas estarão sentadas, a grande maioria, olhando para o verde do mar, mas o que elas estão querendo ver não é exatamente o verde do mar, mas elas estão procurando respostas na sua mente. E por que será, né? Bom, é natural que o homem sempre busque respostas e queira entender o que está se passando, o que é que está se passando ao seu redor, o que está acontecendo agora. E uma das coisas mais interessantes que eu ouvi alguns dias atrás, visitando uma pessoa idosa da nossa igreja, ela disse assim, estávamos eu e o presbítero João Neto, e ela disse assim, olha, a vida é maravilhosa, como é bom viver, só que tem uma coisa que eu descobri, ela é muito curta. Quem é que alcança essa sabedoria? Vou repetir, nós falamos sobre coisas boas da vida, sobre família, filhos, netos, viagens, sobre saúde, sobre todas as coisas da vida, sobre quitutes que estavam na mesa, sobre coisas boas da vida. E ela disse para nós, para mim e para o João, olha, uma coisa eu tenho a dizer para vocês que são mais novos, coisa boa é viver, só que tem um detalhe, a vida é curta demais. Se eu perguntar isso, o que você acha da vida para um jovem de 15 anos, ele não acha que a vida é curta demais, não é? Se eu perguntar mesmo a uma pessoa de meia idade, julgue aqui, 45, 50 anos, fale-me sobre a vida, você acha que a vida é curta demais? Certamente a resposta será, não, porque ela pressupõe muito tempo pela frente, né? Mas quando você conversa com uma pessoa de 80 anos, ela olha para trás e ela diz, curta demais. Então, nós vamos achando que a vida é longa por quase toda a vida. A vida é curta? Não, 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 não. Sim, sim. Chega um dia que a gente diz, sim, vida curta. Esse texto foi escrito por Davi, provavelmente na sua terceira idade, quando ele já entendia que a vida era curta. E quando se entende, se percebe a realidade dos fatos, às vezes nosso pensamento muda.
eu ouvi outra coisa de um homem muito doente alguns dias atrás. Na verdade, não é que ele estava prestes a fazer uma cirurgia muito complicada. E ele disse: sabe, pastor, que quando a gente está assim, diante de um fato, que desse fato pode resultar em vida ou morte, a gente começa a repensar as coisas da vida. Porque se a cirurgia for bem sucedida, eu vou renovar e vou seguir por mais uns anos. Mas se a cirurgia não for bem sucedida? Porque tem gente que tem cirurgia bem sucedida no meu caso e tem gente que não tem. Eu sou diferente? Comigo será diferente? Deus tem que fazer alguma coisa diferente comigo? Não. Ele sabia que não. Ele sabia que Deus, na sua soberania, faz o que quiser, da forma que quiser, com todas as pessoas. Então ele disse: sabe que uma das coisas fundamentais quando a gente está nessa situação é desapegar das coisas que não têm valor? E aí ele me disse uma coisa muito interessante. Ele disse: olha, quando eu quero me desapegar das coisas que não têm valor, eu descubro que a minha lista é muito grande. Que coisa, não? Que coisa. Chegar aos 60 ou 70 anos e aí fazer eu vou ver aqui o que importa para mim, o que faz sentido realmente na minha vida, o que eu preciso ter comigo. Isso não, isso não, isso não, isso não, isso não, isso não. Uma lista grande. E então ele diz: sabe que eu não preciso de muita coisa? Nesse momento eu só preciso que a cirurgia dê certo. Se a cirurgia der certo, eu não preciso mais das coisas que talvez eu corri atrás durante toda a minha vida. Momentos de reflexão que a palavra de Deus nos ajuda. Qual é a reflexão que hoje nós poderíamos fazer? Neste que é o último momento deste ano que nós estamos vivendo. Qual a reflexão? Pensemos no Salmo 39. Vamos ver como foi a reflexão de Davi e então façamos uma reflexão nas nossas vidas. Os versículos de 1 a 3, a irmã perceberá que Davi faz uma espécie de promessa aqui. Ele fala consigo mesmo e ele diz alguma coisa para si mesmo. E o que é que Davi diz? Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a minha própria língua. E aí ele vai fazer 4 pedidos. Mas o que me chama a atenção é que Davi, ele fala consigo mesmo e ele diz que pensará mais nele do que nos outros, mais ou menos assim. E talvez qual tenha sido o grande problema aqui de Davi? Possivelmente, ele olhou para os ímpios. Veja, olhemos para o texto. Porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Parece que Davi, no final da sua vida, queria analisar melhor o que havia acontecido com ele em relação ao que estava ao seu redor. E provavelmente o que estava ao seu redor fosse impiedades tamanhas, nações extremamente violentas, perseguições para com a sua fé. Provavelmente as nações ridicularizavam quem era Deus. Era Davi e o seu reinado, nós estamos falando aqui do ano 1000 a.C., era Davi, o reinado de Davi, as Escrituras, o Antigo Testamento, parte do Antigo Testamento, ele mesmo ainda terminando os Salmos, como aqui, esse é um dos Salmos dele, mas ao seu redor, uma tsunami, uma avalanche, ao seu redor,
ninguém cria, ninguém esperava, ninguém adorava, ninguém cultuava. Davi frequentava e conhecia toda aquela região, mas em nenhuma das outras nações um templo de adoração ao Senhor. E quando ele contemplava estas nações, boa parte delas, por conta da sua violência, eram nações muito bem-sucedidas. Para os seus tempos, elas eram bem-sucedidas em armamento, elas eram bem-sucedidas em tecnologia de agricultura, elas eram bem-sucedidas em defesa de guerra. No entanto, quando ele olha para ele e para o seu povo, não vê isso. Então parece que este homem, ao final já da sua vida, ele faz uma conversa com ele mesmo para dizer: guardarei os meus caminhos, não quero pecar com a língua, porém mordaça a minha boca. E por quê? Porque o medo de Davi, ele faz uma promessa de repensar, porque ele tem medo de ofender a Deus. Que é mais ou menos assim: olha, eu não posso ignorar que se os ímpios prosperam, Deus deixa. Olha, eu não posso negar que se as coisas vão melhores para os outros do que para mim, é porque Deus deixa. Olha, eu não posso ignorar que até aqueles que cometem maldades e injustiças, que se dependessem de mim, não dariam mais um passo e nem mesmo viveriam, eu não posso ignorar que Deus deixa, que Deus permite, e que Deus, até para desespero muitas vezes de Davi, que Deus permitia o sucesso, e essas pessoas negavam que era Deus quem dava o sucesso, que negavam que era Deus quem estava na base, que era Deus quem lhes dava a vida, que lhes dava a inteligência. Por quê? Porque esse período de Davi era um período de intensa idolatria. Só Davi e o seu povo consideravam Deus o Senhor do universo, Deus o provisionador de tudo, Deus o guarda que não dorme, Deus o socorro para quando se andava em meio aos montes, como nós lemos aqui no Salmo 121. Um único povo, sozinho, no meio de dezenas de nações, e este povo, no ano 1000, era o único farol na terra para dizer ao mundo quem era Deus, quem era o guarda de Israel, quem era o que socorria aquele povo minúsculo no meio de tantas nações poderosas e no meio de tantas adversidades. Mas ele olha para todas essas nações e diz: se eu falar, talvez eu peque contra Deus. Porque a minha alma está quente dentro de mim, eu estou irritado dentro de mim, eu estou incomodado dentro de mim, eu estou chateado talvez, eu tenho perguntas a fazer, eu quero falar com Deus, eu preciso entender um pouco melhor as coisas, mas eu tenho medo de pecar contra Ele. São reflexões acerca da sua vida pessoal, do seu reino e das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, qual é a promessa? O que ele resolve? Ele não quer mais pecar no seu falar e não quer fazer nada na presença do ímpio, que no caso ele entende que os ímpios têm uma relação com Deus primeiro do que com ele. E o objetivo deles é se manter em silêncio. Por isso que eu digo que em épocas como essa, muitas vezes, o silêncio é muito eloquente. Muitos que estão em silêncio nesse momento, diante das aberrações, diante das injustiças, diante dos estados deprimentes da moralidade, da ética, da humanidade, muitos que estão em silêncio neste momento, diante de Deus, estão conversando com Deus. Pois aqui nós temos um homem assim. Nós temos um homem já idoso, experiente acerca das coisas da vida, que resolve não pecar
contra Deus, porque a sua preocupação é não pecar contra Deus. O seu silêncio é para não pecar contra Deus, porque se conhece, porque sabe que se a sua voz vir à tona, talvez ele imprecaria maldições sobre todos aqueles povos, e sua vontade fosse destruir todos aqueles povos. Mas ele tem uma relação com Deus antes do que com a cultura, os povos e os tempos. Ele tem uma relação com o Senhor e com o pacto do Senhor. Então essa primeira parte do Salmo é uma parte muito reflexiva. Olhe, por favor, dos versículos 1 a 3. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se no meu peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a minha própria língua. É quando Davi começa a orar. Se a primeira parte é uma promessa que ele faz, de pensar nele e de pensar mais na sua relação com o Senhor, para manter a santidade com o Senhor, a segunda parte do Salmo, em 4 orações, ou 4 formas de Davi pedir. São 4 coisas que Davi quer conversar com o Senhor. E novamente, eu aplicaria a estes tempos. Nós não ficamos só em silêncio em relação às adversidades que acontecem ao nosso redor. Mas nós nos relacionamos com o nosso Deus em oração, e aos cristãos é dado o privilégio de falar com Deus em nome de Jesus. Então veja quais são as 4 orações de Davi, os 4 pedidos, o que Davi tem a fazer neste momento. Novamente, nos tempos atuais, viradas de ano principalmente, todos fazem muitos pedidos. E muitas vezes os pedidos, são justos e tal, mas na grande maioria os pedidos não são assim tão bem atendidos. Por exemplo, quase todos os pedidos e as felicitações que se tem no final do ano são muita paz, muito amor, muita prosperidade, muita saúde. Todas as coisas que, via de regra, não ficam melhores. Nós não temos promessas de mais paz, nós não temos promessas de mais amor, nós não temos promessas de mais prosperidade. E a gente olha uns para os outros e parece querer ir contra a natureza. Parece que a gente quer parar uma tsunami forte, uma onda pesada que vem sobre nós, tentando nos animar uns aos outros com essas coisas. Ontem, na fila do mercado, eu me deparei exatamente com uma situação como essa. 2 senhores logo atrás de mim vinham conversando sobre estas coisas, sobre as dificuldades, sobre os tempos muito complicados. E então um deles, ali terminou a conversa, na verdade, os 2 riram e acabou a conversa. Foi quando um deles disse: as coisas estão muito ruins de verdade, está cada vez pior, né? Mas você já jogou a Mega Sena da virada? Aí ele falou: eu joguei. Ah, então, ainda bem, né? Nós temos que fazer a nossa parte, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Aí eles brincaram um com o outro: se um de nós ganhar, a gente vai ficar muito rico. Aí eles riram e tal, provavelmente perderam, os 3,50 lá da Mega Sena da virada, os 2. Mas a esperança deles é quase um lançar sorte. A esperança é um jogar assim para alguma coisa. Isso vai contra as Escrituras de tal maneira, mas de tal maneira, que parece que a nossa vida é uma roleta russa que a gente faz rodar, e se em algum momento tivermos o número da sorte, seremos bem-sucedidos. Ou seja, a esperança provavelmente esteja num jogo de azar. Agora, você já pensou? Se boa parte da esperança de prosperidade de uma nação como a nossa esteja num jogo de azar, você já pensou? Bom,
a nossa vida com o Senhor não é um jogo de azar. A nossa vida com o Senhor é uma relação de conversa. O Senhor nunca nos escondeu, não há nada obscuro, não há nada oculto. Ao buscarmos o Senhor, sempre haverá nas Escrituras a resposta às nossas orações. Antes mesmo de orarmos e de falarmos com Deus, a resposta já está nas Escrituras. Então nós oramos ao Senhor, nós falamos com Deus e lemos as Escrituras para termos as respostas. Pois essa era a relação de Davi. A relação de Davi com Deus não é uma relação de vou ver o que vai acontecer, vou me lançar para ver se alguma coisa acontecerá. A relação de Davi com Deus era, eu vou me relacionar com o Senhor Deus, e eu vou conversar com Ele sobre coisas reais da minha vida. E eu vou desenvolver com Ele um diálogo racional, e ao mesmo tempo um diálogo fundamentado no acordo que nós temos. O que é que Davi faz com Deus? Ele não nega o pacto, ele não nega um Deus presente, ele não nega a providência de Deus. Qual é a grande diferença dos cristãos para os não cristãos? É que os não cristãos dependerão de algum tipo de sorte, de alguma ideia do acaso na mente deles. E nós nunca dependemos do acaso. Nós só temos uma fonte e ela chama-se o Senhor Deus. E Davi nos ensina bastante com isso. Veja as 4 orações de Davi. Ele diz assim, no versículo 4, do versículo 4 até o versículo 6, ele diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Olha, essa é uma das reflexões mais atuais e uma das reflexões que certamente mais transforma a vida de um homem na busca pelo verdadeiro valor. É que Davi diz, uma das coisas eu preciso diante do Senhor reconhecer, a vida é curta, mesmo. Mostra-me, a ideia de Davi é, Senhor, mostra-me mais, faz-me entender mais. Continue a mostrar, a revelar, a abrir o meu entendimento. Porque certamente Davi não é o mesmo menino que um dia pegou uma funda e atirou na cabeça de Golias. Certamente ele não é o mesmo menino que herda um reinado para que a glória de Deus seja proclamada naquele lugar. Ele não é mais aquele guerreiro que vai para a frente da batalha e muitas vezes pensa que a vitória depende dele. Quantas vezes Deus precisou mudar o pensamento de Davi? Quantas vezes Deus precisou dizer, Davi, não é você? E então lá vai Davi escrever, é verdade, não sou eu, porque em tal batalha com os filisteus, a floresta engoliu os meus adversários. Quantas vezes Davi foi ensinado a mudar o seu pensamento acerca da providência de Deus. Agora, ele não é mais aquele homem que adultera com Batseba, que perde o filho, que recebe de Natã uma dura pena, uma justa pena, a qual ele aceita, inclusive resignado, mas aceita. Ele não é mais aquela pessoa dos erros e dos acertos. Ele é aquela pessoa que depois de uma vida com o Senhor, ele diz, Senhor, mas eu ainda vejo muito pouco. Senhor, o Senhor é tudo isso, a grandiosidade do Senhor é vista, mas meus olhos são míopes. Senhor, eu preciso dos óculos para ver, eu preciso de mais fé, eu preciso contemplar mais o Senhor, eu preciso reconhecer o Senhor. E por isso os versículos 4 a 6 são muito significativos. Para onde é que Davi quer ir? Para dentro de si.
ele diz: Senhor, mostra-me mais que eu sou frágil. Mostra-me mais que eu sou dependente. Mostra-me mais para que eu reconheça a minha fragilidade, para que eu perceba que a minha vida é curtíssima, para que eu perceba que, na verdade, Senhor, eu sou um vaidoso. Essa é a primeira oração de Davi. Senhor, me faz ver que eu só sou mais um vaidoso. Senhor, me faz ver que eu sou frágil. Me faz ver, porque se o Senhor não me fizer ver, eu continuo enganado. Tem coisa pior do que um idoso enganado? Porque a idade é uma coisa muito maravilhosa mesmo, como aquela irmã disse para nós. Mas chega um momento que a idade, ela ou está a nosso favor ou contra nós. Porque é assim, se você ver um jovenzinho de 14 ou 15 anos falando tolice, você diz: é só um jovem. Se você vê-lo errando até os 24, 25, 26 anos, até 30 anos, você vai e diz: olha, é muito jovem, nem formou ainda o córtex central do seu cérebro, ou seja, nem é uma questão neuronal até, ainda não fechou, os neurônios não estão ainda bem ativados ainda. Você diz: vai bater muita cabeça, mas um dia volta, não é? Quando você vê um jovenzinho ou jovenzinha falando: eu não quero mais saber de Deus, você diz: um dia vai mudar, um dia vai reconhecer, não é assim? Quando você vê um jovenzinho em um momento falando coisas muito apropriadas e depois falando coisas desapropriadas, você diz: é só a sua juventude. Ou seja, a sua juventude está a seu favor ali. A seu favor no sentido de que ele ainda será construído, ainda será moldado, né? Ok. Mas tem coisa pior do que você ver uma pessoa idosa cometendo torpezas, cometendo imprudências, falando ou vivendo como se tivesse 20 anos de idade? Não tem. Então chega um dia que a idade da gente pode ser contra nós. Ela parece ser uma coisa só positiva, mas o que é que nós fazemos com a nossa idade? A nossa idade, via de regra, é um acúmulo dos conhecimentos que temos, das verdades que guardamos, dos pensamentos que desenvolvemos, do que aprendemos, e a idade nos mostra se somos ensináveis ou se somos mestres de nós mesmos. E sabe qual é o grande risco, o grande problema mesmo dos idosos? É eles não aceitarem mais nada. Eles se sentem tão mestres de si mesmos por conta da idade que se fecham para o aprender mais. Mas é exatamente sobre isso que Davi está falando. Ele precisa aprender mais. Ele diz: sabe, 2 coisas eu preciso aprender. E ele coloca isso em oração. A primeira delas está aqui: me faz ver que eu sou verdadeiramente frágil. E depois, me faz ver que eu não sou só frágil, mas eu sou um frágil e vaidoso. São orações muito sábias. Então, nós temos um pedido, de Davi, que o Senhor mostre a fragilidade da vida e que o Senhor mostre a futilidade da vida. Eu admiro muito um homem que faz uma oração assim. Eu oro a Deus para que quando eu estiver lá na terceira idade, o Senhor me dê a graça de orar assim: Senhor, me faz ver o quão imperfeito eu sou. Me faz ver onde estão os meus erros. Me faz ver e me faz corrigir os meus erros. Porque a idade, chega um momento que a idade dá checkmate na gente. Mas tem mais. Veja outra oração de Davi. Versículo 7 até o versículo 9. Se a primeira é uma oração para que o Senhor mostre a sua fraqueza, mostre de verdade quem Ele é, a outra oração tem a ver com salvação mesmo. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança, livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato, emudeço, não abro os lábios, porque Tu fizeste isso. E a frase forte aqui é: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. E eu, o que espero? Ele sabe que a única esperança dele é Deus. Irmãos, mais uma vez, rapidamente eu faço essa relação de faixas etárias.
Se eu perguntasse para um dos meus filhos, com 12 ou 13 ou 14 anos, onde está verdadeiramente a sua esperança? Se eu falasse, filha, o ano está virando, o que te traz segurança? Provavelmente ela diria, você, pai, você, mamãe. Se eu perguntasse ao meu filho menor, o que te faz sentir seguro, filho? Talvez ele dissesse, porque nós moramos aqui nessa casa. E porque aqui nesse lugar nós estamos seguros, pai. Provavelmente, quanto menor a idade, o sentido, o senso de segurança, eles estão baseados nas coisas que se vê. As coisas que se veem dão a eles o entendimento de segurança ou de insegurança. Mas Davi, na sua terceira idade, diz, a minha esperança é única. Ela está no Senhor. E eu em quem esperarei? Ou como esperarei? Esperarei como uma criança? Esperarei como alguém que acha que a força do meu braço levanta o escudo para me proteger? Ele diz, e eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Então, novamente, nós temos uma ideia muito profunda, uma oração de Davi. Livra-me das minhas iniquidades. Essa terceira oração de Davi, meus irmãos, ela é rara, mas ela é extremamente didática. É oração por santidade. Sabe quando um homem olha para dentro de si e se reconhece um pecador? Sabe quando ele olha para o espelho e ele vê ali diante dele um iníquo? Sabe quando ele olha para ele mesmo e percebe o que é a depravação dentro dele? Pois essa é a oração de Davi. É que Davi não poderia continuar um homem iníquo diante de um Deus tão santo. O problema de Davi é que ele está percebendo que ele está ficando velho e ele continua o mesmo pecador. Ele está ficando velho e a vontade dele é falar dos povos que estão do seu lado. Ele está ficando velho e ele continua a julgar e acusar e ele só tem juízos na sua mente. E ele diz, meu Senhor, o Senhor precisa me ajudar, porque as minhas iniquidades me levam a isso. E novamente ele recorre a um dos princípios lá do começo, é melhor eu ficar quieto. Eu preciso tanto que o Senhor me santifique, porque nesse momento a minha voz é uma espada aberta contra pessoas que o Senhor está tolerando, contra pessoas e contra culturas que o Senhor está governando. Afinal de contas, não confio eu no Senhor? Então veja a profundidade da sabedoria de Davi. Davi está em oração ao Senhor, essa é a sua segunda oração. A primeira tem a ver com o seu estado pessoal. E a segunda tem a ver com sua santidade. Um homem idoso preocupado com a sua santidade. Veja a terceira oração, do versículo 10 até o versículo 11. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Nessa parte da oração, Davi coloca diante de Deus, talvez um dos temores maiores, que é assim, e se Deus aplicar a mim aquilo que eu quero aos povos? E se Deus aplicar a mim, a minha iniquidade, eu sou um homem iníquo, eu sou um homem pecador, eu cometo pecados contra o Senhor. Ele sabia que, por exemplo, lá no Salmo 32, quando Davi pede perdão, no Salmo 51, quando ele clama ao Senhor por misericórdia, ele diz, pequei contra ti. Mas ele tinha feito um mal a Urias. No entanto, ele diz, pequei contra ti. Então, Davi sabe que os seus pecados são contra a santidade de Deus. E agora ele diz aqui, Senhor, eu preciso que o Senhor me salve e que o Senhor me livre das minhas iniquidades. Então ele sabe que ele é um homem pecador e ele é um homem iníquo. E aí ele começa a temer. Ele sabe como é que o Senhor disciplina. Ele sabe como é que o Senhor corrige. E ele diz,
tudo aquilo que eu orei, ou que eu pedi, o que eu gostaria que acontecesse com as nações, já pensou se acontece comigo? Já pensou se o Senhor Deus aplicar a justiça à minha vida? O que sobra de mim? Nada, ele diz. É assim que a gente precisa ver esses versículos. Quando castigas o homem com repreensão, por causa da iniquidade, destróis nele como traça até o que tem de precioso. Esse é o temor de Davi. Diante da santidade, diante do fogo consumidor, diante do santo Deus de Israel, eu preciso me preocupar com a minha vida sim. E ele pede, poupa-me, Senhor. Poupa-me, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. É mais ou menos a mesma oração de Isaías, quando, no capítulo 6 do seu livro, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E eu vi o Senhor, e a santidade é tão grande, a perfeição é tão grande, que um homem ímpio como eu não pode permanecer. Será exterminado. Não é porque sou eu, qualquer um que estivesse aqui seria exterminado. O fogo consumidor consumiria. E é por isso que Isaías diz, ai de mim, ai meu Deus, ai de mim. Ele tinha pedido um pouquinho antes, em Isaías 4 ou 5, ele tinha dito, ai das nações, ai deste, ai daquele, ai dos ímpios, ai dos malditos, ai dos violentos, ai. Ele tinha empregado uma série de ais. E aí quando ele está diante do Senhor e de sua glória, ele diz, agora não é mais com os povos ímpios, agora é comigo, porque eu também sou um pecador, estou diante da santidade. Ai, não dos outros, ai de mim. Davi ora assim, ai dele, ai dele, ai do homem que não reconhecer-se em vaidades, ai do homem que não reconhecer-se em independência, ai do homem que não reconhecer-se em retorno, ai do homem que quando olhar para si, não se ver voltando ao Senhor, adorando ao Senhor, mas fugindo da sua presença. Ai desse homem. Qual é o grande medo de Davi? O grande medo de Davi é a justiça de Deus. Em momentos como este, de virada de ano, muitos precisam ficar em silêncio pensando em suas vidas. Última oração de Davi, versículo 12. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Então Davi termina pedindo que o Senhor tenha misericórdia e o atenda. Qual é o tom de Davi? Qual é a forma de Davi se relacionar com Deus? Socorre-me, Deus. Por isso nós lemos o Salmo 121, no momento em que elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Qual é a oração de Davi, meus irmãos? Uma oração de socorro para uma viva esperança. Sabe o que é que eu preciso falar com Deus nesse momento? Senhor, socorre esta alma, socorre este ser, assiste este ser, escuta-me quando grito por socorro. E na metade do versículo 12, Davi se reconhece um homem chorando na presença de Deus. Como é que estava a vida de Davi? Era um velho, idoso, peregrino, que sabia que boa parte da sua vida havia sido correr atrás de vaidades, sabia que não poderia mais esperar em ninguém que não fosse o próprio Deus, e que isso o levaria às duas orações finais. Poupa-me, Senhor, da minha própria iniquidade. Poupa-me, Senhor, dos meus próprios pecados. Poupa-me, Senhor, de eu não cumprir o pacto com o Senhor, o acordo com o Senhor. Poupa-me, Senhor, e socorre-me. Então não é só uma ação de Deus poupar a Davi do que Davi havia conseguido para a sua própria vida, mas a oração de Davi era que Deus o tirasse daquele estado. Tirasse do estado da iniquidade para colocá-lo
num estado diferente. E é exatamente isso que ele ora, e eu concluo com o Salmo 40. Veja os 2 primeiros versículos do Salmo 40, apenas para ler e para concluir. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E se você ler o resto do Salmo 40, é só conclusão do que o Senhor fez na vida dele. Quero concluir assim, meus irmãos. O que nós faríamos nesses dias? Sobre o que pensaríamos? O que temos de colocar diante de Deus em oração? Davi fez 4. Davi orou para que o Senhor lhe desse o melhor entendimento sobre si mesmo e sobre a sua fragilidade. Davi orou para que não só a sua fragilidade fosse conhecida diante dele, mas a vaidade que estava nele fosse duramente atacada pela santidade de Deus. Davi pede que o Senhor o livre dele mesmo. E Davi busca socorro onde há socorro. Enquanto os tempos são tempos de pessoas buscarem socorros e ajudas das mais diversas maneiras, hoje você verá pessoas colocando roupa branca porque dizem que isso dá sorte. Hoje pessoas colocarão sementes de romã nos bolsos porque dirão que isso dá sorte. Hoje pessoas sairão de casa com o pé direito ou amanhecerão o primeiro dia do ano com o pé direito no chão porque dirão que isso é sorte. Pessoas esperarão num resultado de uma loteria porque esperam acordar diferentes de como foi esse ano. No entanto, o próximo ano continuará com menos amor, com menos paz, com menos segurança, com menos tudo. Uma coisa só, e é num lugar só que nós podemos buscar e encontrar a verdadeira esperança, no Deus de Davi. Se o Deus de Davi for o nosso Deus, então nós falamos com Ele e encontramos e descansamos na providência dEle. Se o nosso Deus não for esse Deus de Davi, nós teremos de depender de todas essas coisas que o mundo depende. A minha oração é que, à luz do que nós já vivemos na fé cristã, nós passemos de ano com fé e esperança verdadeira. É só Deus, é só nele, é só na pessoa do Senhor Jesus Cristo que há esperança.